Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência na minha faculdade, né, de como foi terminar a minha faculdade, que inclusive eu estou terminando a segunda faculdade. Então eu quis trazer para vocês essa aula um pouco mais dinâmica, assim, para contar mesmo como foi a minha experiência fazendo o meu TCC. Talvez você já chegou nessa parte da faculdade em que a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí eu resolvi trazer como que está sendo esse processo para mim, contando como que está sendo a experiência de fazer o meu segundo TCC, beleza? Então, fica aí que a gente vai falar sobre isso. Primeiro de tudo, né, gente, o que que é um TCC? Então, o trabalho de conclusão de curso é um trabalho, né, um trabalho mais robusto, um trabalho mais completo, que a gente tem que, basicamente, tentar incluir ali tudo que a gente viu na faculdade, né, isso é meio impossível, porque às vezes a gente vai filtrar ali somente para uma parte, mas a ideia de um TCC é você realmente mostrar que você aprendeu tudo aquilo que você viu nos 4, 5 anos de faculdade que você fez. Então, é um trabalho que você tem que demonstrar suas habilidades como profissional. E aí, a gente entra num detalhe importante, é que às vezes a sua habilidade como profissional não é saber um conteúdo muito teórico, um negócio muito técnico. É saber coisas que a sua faculdade não te ensina. Não sei se você já ouviu falar das soft skills, né? Tem algumas habilidades que a gente tem que aprender na faculdade, mas que a faculdade não ensina, que serão necessárias para nós como profissionais na hora que a gente chegar no mercado de trabalho. Então, que habilidades são essas, né? Olha, a gente conseguir falar em público, a gente conseguir escrever um bom texto, a gente conseguir sintetizar uma ideia, a gente conseguir falar bem, ter uma dicção, né, que fale bem. Isso são habilidades que a faculdade não te ensina, a não ser que você tenha feito uma faculdade de licenciatura, né? Licenciatura te ensina mesmo ali a falar, a postura e tudo mais. Agora, se for um bacharelado, como foi o meu caso, né? A minha primeira faculdade foi bacharelado em bioquímica, então aqui era um curso integral, é um curso integral, né, de 4 anos, então a gente tinha aula manhã e tarde, e nenhuma matéria era específica para aprenda a escrever, aprenda a apresentar. Não, ninguém nunca sentou com a gente e ensinou o que que tem que ter numa apresentação, quais são os tópicos, nada disso. E aí o que que acontece? Essas são habilidades que são adquiridas naturalmente no decorrer da faculdade. Porque eu tenho certeza que no decorrer da sua faculdade você já precisou escrever algum trabalho, já precisou, às vezes, apresentar um seminário, já precisou ler um artigo científico. Mas alguém te ensinou a ler esse artigo? Alguém te ensinou a escrever? Alguém te ensinou? Não, entende? Então, são habilidades que a gente aprende no decorrer da faculdade, mas que não é a faculdade que te ensina, é a obrigação que te ensina, é a disciplina mesmo que te ensina. E o TCC é a mesma coisa. O TCC, às vezes, a gente não consegue enxergar um porquê de fazer um trabalho de conclusão de curso, um trabalho tão difícil, que tem um peso tão grande, né? Porque a gente é avaliado de muitas formas. O nosso trabalho escrito é avaliado, a forma com que a gente apresenta é avaliado, nossos slides, nossa apresentação, tudo isso é avaliado pela banca. E aí, também pelo nosso orientador, detalhe importante, papel do orientador. A gente já vai falar sobre isso, do orientador, né? Então, assim, o TCC é um trabalho que ele tem que resumir ali todos os seus anos de estudo. E isso é muito difícil, é muito delicado, porque a gente não sabe fazer. Basicamente, não tem uma disciplina assim que ensina a gente a construir uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa, escrever sobre essa pesquisa e apresentar essa pesquisa. Entende? Então, esse é o papel de um TCC, né, de um trabalho de conclusão de curso. E aí, para você apresentar o seu TCC, para você escrever o seu TCC, cada instituição de ensino, cada faculdade tem uma norma. Às vezes muda até de curso para o outro na mesma instituição. Então, às vezes você faz assim, vou dar o exemplo aqui da Unicesumar, né, que é onde eu estou me formando em nutrição, fazendo meu segundo TCC. Então, assim, aqui as regras
do TCC da nutrição são diferentes das regras de biomedicina. Então, dentro de uma mesma instituição, os cursos podem ter normas diferentes. E aí, isso é uma obrigação da faculdade, né? A faculdade, a instituição de ensino que você está, tem que fornecer para vocês aquilo que ela exige, qual é a norma que ela está cobrando para esse trabalho. Então, geralmente, a gente recebe um template, a gente recebe um formulário padrão, algo que a gente vai construir o nosso TCC em cima desse formulário padrão, que ali já tem as normas que a faculdade está exigindo que você faça o TCC em cima dessas normas. Tem instituição também que só fala, siga as normas da BNT, você que se vire, né? Basicamente é isso. Então, tem também a ABNT, né? A ABNT é as normas nacionais aí, brasileiras, sobre assuntos técnicos. Então, você consegue construir um trabalho com essas normas, né? Então, tem todo, qual fonte, qual o tamanho da letra, negrita, sublinhada, itálico, aquela coisa toda. O que, que tem que ter na introdução, né? Quais são as partes de um trabalho, introdução, objetivo, materiais métodos, enfim. Tudo isso inclui aí também as normas da BNT. Então varia muito, né? Quando eu fiz o meu primeiro TCC, que foi na bioquímica, na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá, foi totalmente diferente as normas que foram exigidas agora aqui na nutrição na Unicesumar. Totalmente diferentes. Então, lá na UEM, na bioquímica, eu precisei fazer um trabalho completo. Eu fiz um trabalho experimental. Trabalhei com rato, né? Testei o canabidiol em animais diabéticos, então eu tinha dados experimentais, eu tinha que ir para a bancada e tudo mais. Agora, aqui no Sesumar, não. No Sesumar, eu fiz um trabalho de revisão, um trabalho teórico. Não precisei ir para a bancada, fazer experimento, trabalhar com animal, trabalhar com gente, não precisei nada disso. Eu fiz uma revisão na literatura. Mas foi graças às habilidades que eu adquiri lá no TCC na Bioquímica que eu soube fazer essa revisão de literatura aqui no meu segundo TCC hoje. Por quê? Porque revisão de literatura, basicamente, é um apanhado que a gente faz dos artigos que estão publicados. E se eu não sei procurar artigo, como é que eu faço? Então, eu aprendi a procurar artigo fazendo o meu primeiro TCC. E aí, com essa habilidade que a minha instituição, a minha faculdade não me ensina, né? A faculdade não te ensina a procurar artigo também. Mas com essa habilidade que eu adquiri fazendo o meu primeiro TCC, foi onde eu consegui construir o meu segundo TCC. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque o TCC ele é extremamente importante. O TCC, você constrói habilidades que serão exigidas de você no futuro. Talvez eu não daria aula com tanta tranquilidade que eu dou hoje se eu não tivesse apresentado o meu TCC para uma banca, se eu não tivesse apresentado o meu mestrado para uma banca, se eu não tivesse apresentado o meu doutorado para uma banca, porque ali ocorre uma pressão muito grande, né? Você está sendo avaliado. E aí você sempre vai dar o seu melhor quando você está sendo avaliado. Isso abre muitas portas para nós. E hoje eu vejo que muitos dos meus alunos estão assim pagando pessoas para fazer o TCC, estão criando o TCC ali pela inteligência artificial. E eu vejo que isso é um prejuízo de desenvolvimento muito grande, sabe? Porque o TCC realmente você cresce muito com ele. E aí o cara chega lá no mercado de trabalho, chega lá no emprego, tem que fazer um relatório. Ele não sabe nem escrever relatório. Por quê? Porque ele não foi ele que escreveu o TCC dele. Entende? E é uma habilidade que deveria ter sido aprendida fazendo TCC. Então, assim, fazer um TCC, né? O TCC é importante não só pelo trabalho em si, mas porque você constrói ali justamente, né, essas habilidades que eu estou enfatizando muito para vocês. Porque só quem já passou por ele consegue visualizar quais são essas habilidades, né? Essa capacidade de síntese, essa capacidade de aplicar tudo aquilo que você viu, essa habilidade de escrever, de pesquisar, de apresentar, de criar, né, de ter ideias, de saber formular uma pergunta correta para uma pesquisa. Então, tudo isso são habilidades que não tem disciplina que ensine, mas que você vai desenvolver no decorrer aí do seu TCC. Por isso que eu friso muito que o TCC é muito importante para uma faculdade, muito importante mesmo. Além disso, o TCC, gente, não é só questão de você ser aprovado ou você tirar 10, tirar 9, enfim. O TCC, ele é uma chave que a gente fecha na faculdade, né? O TCC é um trabalho de conclusão de curso. Então, ele te fecha uma porta muito importante e, ao mesmo tempo, ele pode abrir várias outras portas para você.
Então vamos supor assim, né, que aconteceu com a Fabi, que é a nossa minha sócia aqui do grupo. Ela, por conta do TCC dela, ela apresentou o TCC dela para uma banca, e quem estava na banca dela? A dona de uma empresa que trabalhava com tratamento de água. E pela apresentação dela, pelo trabalho que ela escreveu bem, ela foi contratada nessa empresa para trabalhar na empresa lá na área da bioquímica, né, que ela também é bioquímica, na análise de tratamento de água. Então, assim, olha, abriu uma porta de um emprego, porque ela apresentou para a banca dela. O meu TCC, eu publiquei como artigo científico, né, a Fabi também publicou como artigo científico. Só que a Fabi foi para o lado da empresa e eu fui para o lado da pesquisa. Então, o meu TCC contou muito no currículo na hora que eu fui prestar um processo seletivo para o mestrado, para o doutorado, concorrer a bolsas, né. Então, assim, o artigo, né, você publicar o seu TCC como um artigo, conta muito ponto, né, como pesquisador. Você passa na frente de muita gente, porque não é todo mundo que consegue publicar um trabalho ainda na faculdade, né. Então, isso me abriu tantas portas, ter publicado meu TCC como artigo científico, e aí eu só consegui fazer isso, eu só consegui publicar meu artigo como artigo científico, né, publicar meu TCC como artigo, porque eu escrevi ele bem, porque eu desenvolvi ele bem, porque eu tive uma boa orientação, porque eu consegui fazer, né, um resumo ali, fazer um apanhado de todos os dados, consegui fazer uma análise experimental bem, né, porque como eu disse para vocês, meu primeiro foi experimental. Então foi graças ao meu TCC que hoje eu posso estar aqui falando com vocês, porque foi graças a ele que hoje eu consegui ser pesquisadora, fazer mestrado, doutorado, estar aí dando aula, entende? Então o TCC ele foi muito importante para mim. E ele me abriu portas, inclusive dentro de um laboratório, que eu sempre sonhei em trabalhar. Falo: "Cara", sabe quando você olha, assim, para uma linha de pesquisa e você fala: "Nossa, que massa estudar isso, deve ser muito massa". Só que eu não era desse laboratório. E aí, sem querer, o meu TCC foi parar lá nesse laboratório, porque um amigo meu estava lá dentro, enfim. E aí o professor era da área e eu fui pedir alguma ajuda para escolher a revista onde eu ia publicar, e meu TCC foi parar lá no laboratório. E aí esse cara, hoje, esse professor, me ofereceu uma bolsa de pós-doutorado. Então, olha só, depois de 8 anos, acho que 8 anos que eu fiz meu primeiro TCC, até hoje ele me abre portas. Entende como é importante? Então eu fico em choque, assim, quando as pessoas fico de cara, né, não fico em choque não, eu fico de cara, tá? Falo bem a verdade pra você, eu fico de cara quando vem aluno pra mim falar que quer pagar alguém pra fazer TCC, ou quando vem algum aluno perguntar se eu faço TCC para os outros. Gente, eu sou totalmente contra isso, que fique muito bem claro aqui pra vocês. Por quê? Porque eu sei como o TCC é importante para o desenvolvimento como profissional mesmo, sabe. Então assim, não vou fazer TCC de ninguém, tá. O meu primeiro TCC, então, como eu falei para vocês, foi um trabalho experimental, né, então eu trabalhei com rato, então eu tinha que ficar lá todo dia cuidando do rato, dando de comer do rato, dando de beber do rato, tirando o sangue do rato, depois eu tive que, né, sacrificar o animal, porque é assim que funciona a pesquisa, claro, com todo o comitê de ética envolvido, né, para os animais não sofrerem. Então eu trabalhei com essa parte experimental durante uns 2, 3 meses, e depois eu fui para a parte de escrita, né. E aí a parte de escrita tem um pequeno problema na parte de escrita, porque é muito difícil encontrar alguém que pode sentar do seu ladinho e falar: "Ó, é assim que você vai escrever, tá bom? É assim, ó, você vai como que você começa?". Eu não sabia como tá, beleza, eu tenho esse resultado aqui da glicemia do animal, e aí? Que eu faço agora? Eu não sabia começar a escrever. E aí não tinha ninguém para me ensinar e falar: "Olha, é assim que você vai começar, é assim que você vai pesquisar, é assim que você". Não, então eu sofri muito com isso, porque eu realmente não sabia por onde começar, não sabia como pesquisar artigo, então eu falava: "Tá, como é que eu vou discutir o meu resultado? Com quem? Vou discutir com vocês aqui do laboratório aqui? Não, vai discutir com artigo". "Ah, tá, mas" não sabia. Então eu tive muito essa dificuldade, sabe, porque realmente eu não conseguia, não sabia, é o que eu falei, a gente não aprende isso na faculdade, é bizarro.
Outra coisa que me atrapalhou muito também é que além do TCC, gente, as coisas continuam acontecendo, né. Então a gente tem que gerenciar o nosso tempo, a gente tem que se organizar em relação a tempo mesmo para fazer, porque é um trabalho que demanda tempo, e aí é um trabalho que entra na sua vida e pum, e soma com as outras trocentas coisas que você está fazendo. Então é algo além, né, é algo a mais, as coisas não param de acontecer para você fazer somente o seu TCC. Queria, podia, podia. Mas, né, não acontece isso. Então, essa parte de administrar o tempo também foi bem tenso para mim, porque eu ainda estava fazendo curso integral, estava no meio do meu estágio, enfim, né, aquela coisa caótica. E agora no meu TCC, pior ainda, que agora eu estou trabalhando em 39 empregos, 39 projetos, fazendo um TCC novo, mas claro que por conta das habilidades que eu desenvolvi lá no primeiro TCC, esse TCC foi bem mais tranquilo mesmo. Eu já sabia pesquisar, já sabia escrever, eu já sabia o que que tinha que ter em cada tópico. Então foi bem fluiu bem mais do que lá no primeiro, que no primeiro eu sofri pra caramba. E às vezes isso pode acontecer com você também, né, principalmente se você tiver um orientador que não é acessível, que as nossa gente, isso também é algo que acontece muito, infelizmente, infelizmente, porque às vezes o nosso orientador, ele tá ali para te orientar, ele tá ali para falar o que tem que ser feito, não tá para te ensinar a fazer, sabe. E às vezes a gente não consegue desenvolver bem um trabalho, porque a gente não sabe como fazer aquilo que o meu orientador mandou, basicamente. E às vezes você tem trocentas dúvidas no meio desse caminho e o seu orientador não responde e-mail, não responde mensagem no Whats, te deixa lá Deus dará e você que se vire. Infelizmente essa é a realidade, né, que é isso que acontece mesmo. Então o TCC ele é algo, na verdade, muito solitário. É você, entendeu? É o seu TCC. Às vezes tem algumas instituições de ensino que colocam o TCC em grupo. Top, o sofrimento é compartilhado com todos. Mas às vezes o TCC é individual. E aí é você por você. Então é muito dificultoso, foi muito dificultoso todo esse processo de fazer um TCC lá no início, principalmente um TCC experimental, que me custou muitas horas aí para conseguir aprender como é que fazia, sabe, porque eu não sabia nem como fazer o que eu tinha que fazer. Então, foi um negócio bem caótico. Só que aí depois que tudo terminou, depois que eu entreguei meu TCC, depois que eu apresentei, foi algo maravilhoso, né, porque é igual eu falei no início, ele me abriu várias portas. Então eu fiquei extremamente realizada, sou extremamente realizada e feliz, porque eu consegui finalizar o meu TCC da melhor forma que eu pude, ele está publicado hoje numa revista de alto valor de impacto, né, então numa revista internacional, vou deixar o link aqui para vocês na descrição, o meu TCC e o TCC da Fabi, são os 2 TCCs nossos aí que estão publicados. Então assim, além de ter me aberto várias portas, né, que me abrem portas até hoje, como eu falei para vocês, cara, o meu nome tá aí, meu trabalho tá aí, eternizado, entendeu? Então isso é uma satisfação muito grande e eu sou muito realizada por isso. Fico muito feliz, fiquei muito feliz de poder escrever bem, de ter conseguido entregar um trabalho bom, de conseguir ter apresentado, de conseguir tudo isso. E agora eu tô nesse processo de fazer o meu segundo TCC, né, aqui na Unicesumar. E aí eu estou fazendo, né, eu já entreguei, mas ainda não tive retorno, mas enfim, foi um trabalho de revisão mais tranquilo, e nesse segundo trabalho eu fiz uma revisão de literatura sobre alimentos funcionais, principalmente compostos fenólicos, que são adicionados em alimentos para fortificar os efeitos funcionais desses alimentos. Então, eu busquei ali extratos de plantas que são ricos em antioxidantes e onde eles estavam sendo aplicados. Então, eu encontrei no pão, no iogurte, no cookies, gelatina. Então, basicamente, eu trabalhei com essa parte de fortificação de compostos bioativos para se tornar um alimento mais funcional, né, um produto funcional. E aí eu trabalhei com essa revisão de literatura. Então foi bem mais tranquilo, na verdade, né, porque eu já tinha experiência do outro e eu já sabia como fazer, já sabia como que eu tinha que desenvolver todo o meu trabalho, e eu fui, mas ainda não recebi minha nota. Então depois eu conto para vocês. Foi graças também a apresentar o meu trabalho para uma banca, por ser avaliada, por conseguir ali falar em público, que hoje eu consegui também prestar os concursos que eu estou prestando, né. Então hoje eu estou na UEM, sou professora de uma das melhores universidades do Brasil, porque eu consegui apresentar tranquilamente, e eu só consegui apresentar tranquilamente porque eu apresentei o meu TCC lá.
Então, isso a gente treina, né, a nossa apresentação a gente treina, então a gente fica nervoso? A gente fico nervoso até hoje, tá. Dando aula eu fico nervosa até hoje também. Então assim, eu precisei treinar, eu precisei passar por esse processo para conseguir dar uma aula boa num concurso, conseguir abrir essa porta para mim. Então é muito além de uma nota, de uma aprovação, né, o TCC engloba muitas coisas. E se você já pensou, se você está apresentando o seu TCC para uma banca, e essa banca é o dono de uma empresa que você sonha trabalhar, será que você pagaria alguém para fazer o seu TCC? Será que você deixaria a inteligência artificial fazer o seu TCC? Sabendo que aquela pessoa que está lendo o seu trabalho, que está te vendo apresentar, é o dono da empresa que você sempre sonhou trabalhar? Jamais, né, jamais. Então assim, façam o TCC de vocês, porque não realmente não vale a pena a gente pagar, não vale a pena a gente, eh, pular essa etapa que é tão importante para o nosso desenvolvimento profissional. E aí, quando eu fui fazer o meu segundo TCC agora, eu percebi que os meus colegas de turma tinham a mesma dificuldade que eu tive quando eu fui fazer o meu primeiro TCC. Então, o que que eu fiz? Bolei um monte de aulas, e aí cada aula era de um assunto específico. Então, assim, como construir o seu objetivo, como fazer a pergunta correta do seu trabalho, como pesquisar artigos. Nossa, isso aí também eu apanhei, hein, quando fui fazer o meu. Meu Deus. Como pesquisar artigos, quais bancos de dados são confiáveis, quais são as informações de um artigo, eu preciso ler um artigo todo para escrever no meu trabalho, como fazer uma citação, como fazer uma referência. Então, eu fui montando várias aulas e aí eu fechei um pacote de aulas, como construir o seu TCC. Então, como escrever o seu TCC. E essas aulas a gente dividiu em 8 semanas. Então, em 8 semanas você consegue escrever o seu TCC completo. Então lá tá assim, né, semana 1, faça a sua pergunta e pesquisa. Semana 2, escreva o seu objetivo, não lembro agora de cabeça qual que é a ordem, mas tem aula para toda semana, para você ir construindo parte por parte do seu trabalho. Porque afinal, gente, só dando um adendo aqui, tá? Se você começa o seu TCC pelo título, você já tá começando errado, tá bom? Já fica aqui um alerta, não se começa TCC pelo título, jamais, tá? Então, ó, por favor. E aí, gente, a gente resolveu criar, então, esse curso, que é um curso para você escrever o seu TCC em 8 semanas. Então, nesses cursos, eu ensinei todas as estratégias que agora eu usei, né, para fazer o meu TCC, todo o passo a passo, abrir com vocês o jogo aqui de como procurar, quais são as palavras-chave que a gente tem que procurar na hora de pesquisar artigo científico, quais são os bancos de dados, como fazer as citações, quais são as normas da ABNT, qual é o tipo de trabalho que a gente tem que apresentar, como apresentar. Então, ali eu falei desde quais são os aplicativos para montar slide, a questão da roupa, a questão da dicção, tudo isso tem dentro do nosso curso. Então, por isso que o curso hoje, ele está sendo lançado agora, né, dia 6 de maio, a gente vai abrir as inscrições, e nós vamos ter aí nos 7 dias de R$ 100 de desconto para quem quer aproveitar e construir o TCC aí por 8 semanas, para ficar leve, tranquilo. Essa etapa é uma etapa importante e desafiadora, mas que quando tem alguém de verdade pegando na sua mão, te ajudando a fazer, te ensinando a fazer, você consegue fazer isso com muito mais confiança, muito mais credibilidade, muito mais otimizado, porque você para de perder tempo procurando como fazer e já faz, sabe? Então é exatamente isso que a gente propõe nesse curso, que é escrevendo seu TCC em 8 semanas. Então você vai conseguir finalizar tudo e na 9ª semana, meu bem, você vai descansar, tá? Você vai descansar, curtir a sua vitória, beleza? Então fica o meu convite para você. Lá no Instagram eu estou passando todas as informações do curso para vocês, né? Se quiser acompanhar por lá também. E lá tem de tudo, beleza? E aí, então, terça-feira, vejo você na próxima aula aqui no mesmo canal às 19 horas. Tchau, tchau.